Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo dessa nossa formação, dessa semana de formação mariana. O nosso curso está sendo sobre a presença de Maria nas grandes crises da sociedade. Se você chegou no vídeo agora, nós tivemos outras formações ao longo dessa semana, então desde terça-feira a gente está fazendo aí publicações com relação à presença de Nossa Senhora nas nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre um título de Nossa Senhora, uma aparição de Nossa Senhora um pouco desconhecido, que é Nossa Senhora de Siluva. Exatamente, né? Nossa Senhora de Siluva, ela é uma aparição mariana que aconteceu na Lituânia, tá? Para quem não sabe, a Lituânia é um pequeno país ali no... alguns lugares ali no Nordeste, mas leste europeu, né, no geral ali, que fica próximo dos países, fica ali na região da bacia dos países bálticos, tá? E ela tem uma história bastante interessante, tá? Primeiro porque ela foi um dos últimos reinos, né? Talvez o último reino pagão da Europa, ela foi o que mais demorou a se converter ao cristianismo, tendo se convertido só em 1387 com o governo do Grão-Duque Jogaila, tá? O nome é esquisito, eu sei, né? Parece o nome, sei lá, de filme da Marvel, Jogaila, né? Parece o nome do pai do T'Challa, mas é o nome do cara, né? É um nome estranho pra gente, mas é o nome do cara. O que acontece, né? A Lituânia ela era um grão-ducado. Isso quer dizer que ela era governada por uma série. Ela não era governada por um governo unificado necessariamente, mas era governada aos moldes dos grandes países pagãos, né? Que não dá nem pra dizer que era país, nem pra dizer que era grande, porque era tudo pequenininho e país não era bem país ainda. Mas enfim, aos moldes das nações pagãs antigas, elas eram vários povoados, cada um com seu líder. Né? Esses líderes ali eles eram seus duques, e aparentemente durante toda sua existência pagã, ela foi governada dessa forma, até que em 1387 o Jogaila parece ser o grão-duque, né? Parece ser um duque talvez eleito pelos outros, não é? Como um representante principal. Ele vai se converter ao cristianismo e aí junto dele se converte todo o povo. Tá? Isso é um costume normal na conversão dos povos europeus. Né? Se a gente pegar lá a história da França, dos francos e tudo mais, quando o rei franco lá, qual é o nome dele? Odorico? Não lembro agora qual é o nome dele, acho que é o Odorico. Se converte. Ele também converte todo mundo. Isso é uma característica comum dos povos pagãos. Tá? Sim. E aí, depois disso, em 1457, vai ter a construção da primeira igreja, uma das primeiras igrejas ali na região de Siluva, né? E a primeira em dedicação à Nossa Senhora. Então, eu acho que eu vou falar o nome dele correto, mas nós não somos fluentes em lituano. Petras Gedaudas. Acho que é isso. Além de ser lituano, é lituano lá de 1457. Então, Pois é. Então perdoe aí se a gente não tiver com uma boa pronúncia. Mas o tal do Petras, ele vai fazer parte ali da construção da primeira igreja dedicada a Nossa Senhora em Siluva. É a igreja da Natividade de Nossa Senhora e dos apóstolos São Pedro e Bartolomeu. A figura de Nossa Senhora da Natividade, aí vamos lembrar que a Natividade então é o nascimento de Nossa Senhora, ela é uma devoção dos católicos, e daqui a pouco o Vitor vai explicar também com o surgimento do calvinismo e quando os calvinistas vão chegar nessa região, também eles vão ter uma grande devoção a esse título de Nossa Senhora e vão frequentar algumas das celebrações que serão feitas nessa igreja, tá? Essa igreja vai receber uma doação de Roma. Lembram que a gente lá no primeiro vídeo, quando falou da presença de Maria nas grandes crises da sociedade, nós falamos sobre um ícone que foi pintado por São Lucas e que fica na igreja de Santa Maria Maior em Roma, que se chama Salus Populi Romani. Falei certo? Falei? Então tá. Salus Populi Romani. Foi feita então uma pintura semelhante a Salus Populi Romani, e não totalmente idêntica, né, mas semelhante, e foi doada a essa igreja em Siluva, tá? E ela vai ser chamada Nossa Senhora do Caminho, não é Nossa isso? Senhora do Caminho, exatamente. Ela vai ser... É um título também mariano, né? Nossa Senhora do Caminho, que é inspirado ali, aparentemente, a pintura na Sala Populi Romano, vai ser dada de presente ali por Roma para a comunidade católica da Lituânia,
com a conversão ali, tá? Bom, a Natália estava falando, né? Então, em 1457 vai ser feita essa igreja, né? Uma igreja de madeira. Em 1517 a gente vai ter um evento importante na história do mundo, né? A gente vai ter a Reforma Protestante, o fim da unidade dos cristãos na Europa, né? A Reforma Protestante ela começa primeiro ali com o luteranismo, né? O Martinho Lutero vai lá, faz aquela história toda das 95 teses, que a gente já conhece. E depois ela vai começar a ganhar alguns outros escopos teológicos, né? Alguns outros grupos de pensamento ali. Pessoal, só quero pedir desculpa aí, porque talvez esteja um barulhozinho de obra no fundo. Nos últimos dias a gente tem conseguido gravar longe das obras, mas hoje não deu, tem obra no vizinho de cá, obra no vizinho de lá, e aparentemente tem alguém martelando aqui em cima. Então, talvez seja um pouco difícil para vocês, mas relaxa, vai dar tudo certo, tá? Sim. Bom, dentre as variações do protestantismo a partir de Lutero, a gente tem dois outros grupos que são principais, né? Pelo menos são mais famosos, que são o anglicanismo e o calvinismo, tá? Os anglicanos, eles são aquele braço do protestantismo que tem a ver com a religião inglesa, né? Eles são uma igreja de Estado, em que a rainha, né? O rei na época, hoje a rainha, é o chefe máximo também da religião. E o calvinismo, ele é aquele protestantismo formulado por João Calvino, que é um estudioso francês, né? E que vai ter suas ideias aceitas e difundidas principalmente na região da Suécia, mas também, em todo o leste e em alguns países ali do norte e leste europeu, tá? Um deles vai ser a Lituânia. Falando de calvinismo, para a gente entender ali quais são um pouquinho das diferenças, né? Qual é a diferença principal do calvinismo para o catolicismo? Existem várias, tá? Por exemplo, a crença na transubstanciação não existe, a crença da maior parte dos sacramentos é diferente ou não existe, né? Mas tem ali uma distinção que é a mais famosa, que é sobre a teologia da predestinação, né? Nós católicos acreditamos em uma certa teologia da predestinação. Essa teologia da predestinação dos católicos é qual, né? É aquela em que nós acreditamos que todos nós fomos feitos por Deus predestinados ao céu, tá? Mas nós temos livre-arbítrio e podemos corromper esse desígnio divino e escolher o inferno, tá? Para o calvinista não existe necessariamente um livre-arbítrio. Tudo que acontece é vontade de Deus e acabou. Então, Deus cria algumas pessoas predestinadas ao céu, outras predestinadas ao inferno, e aí a distinção que você faz dessas pessoas normalmente está associada à vida que ela leva aqui na Terra, né? Então, se é uma pessoa mais bem-sucedida, então ela é uma pessoa que tem a graça, e se ela é uma pessoa que tem a graça divina, por isso que ela é bem-sucedida, ela provavelmente é destinada ao céu. Se ela não é tão bem-sucedida na vida assim, é alguém que está fora da graça, e aí provavelmente é destinada ao inferno. Então, esse daí é um resumão, mais ou menos, da problemática calvinista aí, tá? E esses calvinistas, eles vão ter uma grande expansão ali na Lituânia, sobretudo aí na região de Siluva, tá? Como eu falei com vocês, eles tinham essa devoção também à Natividade de Nossa Senhora, mas eles vão começar a crescer de uma forma a ter um pouco de intolerância com os católicos, né? Na verdade, não é nem só porque cresceram, né? Assim, se a gente pegar a Reforma Protestante, todas as nações protestantes, elas quando começaram a sua expansão, e começaram de maneira agressiva, tá? Sim. Isso não é incomum também na Europa, tá? Se a gente pegar a expansão católica na Alta Idade Média, também era agressiva, tá? Porque os povos ainda têm muitos resquícios pagãos, né? Então, a violência faz parte ali do comportamento normal, e a Reforma Protestante não vai fugir disso. Sim, e os católicos vão começar a sofrer muito com isso ali na região. Então, muitos padres vão ser perseguidos, muitas igrejas vão ser destruídas ou tomadas pelos calvinistas, isso recebendo o apoio do governador, tá? O governador da região, ele era calvinista e se converteu ali em dado momento, né, ao calvinismo, e ele deu apoio, deu um livre acesso aos calvinistas àquelas terras e deu aquelas terras que eram de propriedade católica para os calvinistas, e ali começou a construção da igreja deles e a destruição de igrejas católicas, perseguição dos católicos, e a comunidade católica foi então esvaziando. Uns tiveram que fugir, os outros continuaram ali, aderiram ao calvinismo também, mas poucos ainda foram guardando a fé católica, mas infelizmente não tinham mais igrejas
para a celebração de missas. O último padre que restou nessa região, que como eu falei, alguns foram mortos e outros tiveram que fugir, o último padre que ficou aí foi o padre John Holubka. Acho que falei certo. Esse padre foi então na igreja da Natividade, que a gente contou, ela era feita de madeira. E em 1532, então reparem que foi bem rápido essa expansão, porque o marco da Reforma Protestante é de 1517. Em 1532, então cerca ali de 15 anos depois, né, esse padre teve que ir um pouco às pressas a essa igreja, preparou uma caixa e dentro dessa caixa guardou tudo que mais valioso tinha na igreja. Esse quadro, esse quadro de Nossa Senhora do Caminho, foi guardado dentro da caixa, assim como alguns paramentos, objetos litúrgicos, tudo que de mais significativo e precioso que tinha ali na igreja, ele colocou dentro dessa caixa e enterrou ali nesse território, tá? A igreja então foi queimada e aí, como eu disse, restou um pouco o povo católico, mas se passaram aí 80 anos, e 80 anos depois a gente tinha pouquíssimas pessoas que ainda mantinham em casa os costumes católicos e tinha muitas pessoas ainda com aquele saudade de infância, dos anos atrás, e que lembravam das missas que aconteciam ali. Nesse cenário, né, desses católicos não podendo celebrar suas missas, vai acontecer uma intervenção de Nossa Senhora. Sim. É importante lembrar que essa comunidade ela era prioritariamente calvinista agora, tá? 80 anos depois ela se converteu praticamente toda ao calvinismo. Bom, vai acontecer que algumas crianças elas vão estar brincando no campo próximo de onde tinha sido a igreja, elas nem sabem que ali havia uma igreja católica no passado, porque elas são crianças, já passou 80 anos desde que ela foi queimada, né? Quando elas vão ver sentada numa rocha uma jovem mulher com um neném no colo, e essa jovem mulher ela chora copiosamente, né? Ela chora abundantemente ali. Essa mulher, elas vão escrever depois que ela tinha cabelos castanhos, um véu branco sobre a cabeça e usava roupas azuis, tá? O que é bastante destaque na Idade Média, ter roupas coloridas assim de peça única. Isso é bastante, por isso que talvez tenha chamado a atenção. Bom, elas vendo aquilo, elas vão pedir auxílio e aí vão ter algumas fontes que vão divergir, né? Alguns vão dizer que era o reverendo da região, outros vão dizer que era o catequista da região, né? Bom, mas elas vão até essa pessoa que era uma autoridade eclesiástica ali no meio, né? Era uma autoridade espiritual, e pedem que essa pessoa vá até o local da visão para tentar entender o que era aquilo, né? Esse rapaz, né, essa pessoa que era responsável ali era o Salomão, tá? E aí vão ter umas fontes que vão dizer que era catequista Salomão, outras vão dizer que era reverendo, mas enfim, era um calvinista ali que tinha alguma autoridade no lugar. O Salomão ele vai chegar até a aparição e vai falar, né? Ele vai tomar a frente e vai perguntar para ela, né? Menina, por que você está chorando? E ela vai dizer, eu choro porque aqui antes o meu filho era adorado e agora isso não passa de terra para semear e cultivar. Esse catequista, reverendo não sei o que, né, ele vai ignorar essa aparição, ele vai dizer para as crianças que a aparição, então, ela deve ser de origem demoníaca, é um espírito maligno, e vai passar a ignorar ela, tá? No entanto, a história da aparição vai começar a correr na vila, vai começar a correr na pequena cidade, e um homem já idoso vai chegar até ele. Esse homem, diz o relato, que ele já tinha mais de 100 anos, o que é uma coisa extremamente surpreendente para a época, tá? E ele estava cego, tá? Ele era um idoso de 100 anos, cego ou praticamente cego. E ele vai dizer o seguinte, né? Quando ele ouvir isso dos vizinhos dele, ele vai dizer, olha, vizinho, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas o que apareceu ali não era espírito maligno, coisa nenhuma. Era a Virgem Maria que apareceu com seu filho no local onde um dia já teve uma igreja católica dedicada a ela. As pessoas se surpreendem com isso, porque a maioria delas não conhecia isso, né? Pensa que 80 anos em 1600 são as 3 gerações, talvez 4 gerações de diferença. Esse cara está aí há muito tempo, né?
vivendo, se bobear só para isso, sendo preservado por Deus só para poder levantar esse dado. E esse idoso, ele tinha ajudado o padre Petrus, né? Padre John, perdão, a enterrar aquela caixa de ferro com os pertences da igreja. Eles levam então esse senhor até o local e quando ele chega até lá, ele tem os seus olhos curados miraculosamente, tá? Lembra daquela frase que a gente tem repetido em todos os vídeos? Deus só opera milagres onde há fé. Esse talvez tenha sido um cara que ficou católico ali sozinho por praticamente 80 anos, né? Há fé nesse homem, né? Sim. Então ele recupera a visão, cai de joelhos, agradecido pelo que aconteceu, e aponta para onde a caixa tinha sido enterrada, que era logo ao lado da rocha onde a senhora tinha aparecido, tá? Sim. Nossa Senhora, então, de Saluva, que é como ela ficou conhecida, como o Vitor falou, apareceu ali, ela estava de pé em cima dessa pedra, e quando ela chorava, as gotas de sua lágrima caíam em cima da pedra, né? E isso foi de grande marco para aquele povo, né? Porque sentiram que eles não estavam abandonados, né? Nossa Senhora estava ali com eles, Nossa Senhora se fez presente. E um detalhe muito interessante dessa aparição de Nossa Senhora é que essas crianças eram filhos de pastores, né? Então a gente lembra que há 2 dias atrás a gente comentava sobre Nossa Senhora de Fátima, também eram pastorzinhos que receberam as visões dela. E essa aparição, então, de Nossa Senhora de Siluva ali na pedra, comoveu aquela região, comoveu principalmente os católicos que estavam ali, até que a história foi chegar no bispo, tá? No bispo católico dessa região, que mandou um padre averiguar o que estava acontecendo ali. E o nome desse padre, você lembra qual que era? O bispo se chamava Petras também, tá? O bispo Alexandra Sapiaga, acho que é isso. Esse padre aqui, Jonas Casaquevicius. Jonas Casaquevicius? Sim, o bispo Alexandra Sabiagas vai ser o que vai ter uma relação com a história da pedra, essa pedra que eu contei pra vocês. Mas então, o padre Jonas, ele vai ser separado ali pelo bispo para poder averiguar o que está acontecendo naquela região. Sim, e aí ele notou que aconteciam muitas graças, muitos milagres ali a partir da intercessão então de Nossa Senhora de Siluva e que era verdadeiramente uma aparição mariana. Ele vai então movimentar aquela região para que volte a ter o culto católico. Descobrindo essa caixa, então, com a orientação desse senhor, vai ver que dentro dessa caixa tinha também os documentos de que aquelas terras eram de pertença católica, né? Então ele conseguiu na justiça, aí a justiça da época era com certeza diferente da nossa, mas eu não sei muito bem como que era. A justiça da época era um tribunal já, né? Em 1600 a gente já tem ali um tribunal até que bem desenvolvido, já passou pelo tribunal, a gente está provavelmente no tribunal nos moldes da Inquisição, assim, mas o que importa aqui sobre a justiça da época é que o tribunal ali era movimentado por calvinistas por causa da região, tá? Sim. Eu até estava comentando com a Natália quando a gente estava conversando sobre o tema antes, que é até interessante que tenha um bispo católico na região que era dominada por calvinistas na época, né? O que indica que já havia ali talvez alguma interreligiosidade, apesar de ser improvável. Mas já havia, porque isso aconteceu, está no site oficial da diocese, da igreja de Nossa Senhora de Siluva. Esse padre, então, o padre John Casaquevicius, né? Ele vai até esse tribunal em 1622, que é o tribunal da capital da Lituânia, que é o capital de Vilnius, tá? E aí ele vai fazer com que haja a construção de uma igreja de madeira dedicada a Nossa Senhora, ali aonde havia aquela igreja antiga e aonde apareceu Nossa Senhora. Como eu disse para vocês, aquele outro bispo, Alexandre Sapieha, ele vai fazer com que o altar
fique aonde tinha a pedra, tá? Então, se vocês veem, até é interessante se vocês quiserem pesquisar depois, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tem o site lá da igreja de Silúva, que mostra, as imagens são lindíssimas lá da igreja, e que mostra a pedra que recebeu as lágrimas de Nossa Senhora no altar da igreja. Sim, bem bonito. Uhum. Bom, aí, para onde é que a gente vai? Não lembro. Ali recuperou a graça, né, naquele local, né? Ali foi dito que a graça especial de Deus, da incrível Mãe de Deus, foi recuperada. E houve, como eu disse para vocês, muitos milagres relatados pela igreja. Exatamente. A Santa Sé vai reconhecer a igreja de Silúva, tá? Em 8 de setembro desse ano. Tá? Vai reconhecer ali a comunidade católica que está crescendo. E deixa eu ver aqui. Eu tô perdido aqui no nosso cronograma. É 8 de setembro de 1786. Isso, 1786, exatamente. Perdão, gente. Eu tô destruído, tô muito cansado hoje, tá? Em 1786, no dia 8 de setembro, a Santa Sé já vai ter reconhecido ali e ela vai permitir que se faça, né, uma coroação canônica de uma imagem de mármore que vai ter sido recebida ali como presente entre essas datas, tá? Vai ser feita então a coroação da imagem com cerca de 30 mil fiéis participando ali. Isso é uma coisa importante, tá? A partir da aparição de Nossa Senhora de Silúva, a igreja na Lituânia ela vai voltar a crescer. Se antes a Lituânia ela tinha começado a ser dominada pelos protestantes, ela vai voltar a crescer católica, tá? Sim. De modo que até hoje é um país de maioria esmagadoramente católica, tá? Sim. Hoje, 77% da população é católica. Romana. E ainda tem mais 4% da ortodoxa. Isso aí, mais um pouquinho ali de protestantes. Então, se a gente for pegar no cristianismo, a gente tem aí quase 80 e poucos por cento do país da Lituânia é católico, é cristão, tá? Uhum. Bom, essa igreja ela vai acabar ficando apertada, né? E vai crescer algumas vezes aí. Até se tornar a igreja que a gente tem hoje lá, tá? Sim. E aí vai ter a partir disso, né, a fé do povo se restabelecendo, vai ser a construção da Catedral de Vinícius. Eu disse para vocês que era a capital da Lituânia. Vai acontecer a construção também dessa catedral nesse período aí de recuperação da fé dos católicos. Só que vai acontecer uma questão delicada, que a Lituânia vai ser assumida pela Rússia, tá? O Vitor vai explicar isso um pouco melhor, mas nesse período, então, da construção da catedral, houve a dominação pela Rússia e havia ali um certo impedimento para que as pessoas participassem da inauguração dessa catedral. Foi programada uma nova coroação também em 1886 e tinha ali um impedimento pela Rússia que as pessoas fossem até o local. Mas a devoção do povo era tão grande que mesmo com os impedimentos, 40 mil pessoas foram até o local para demonstrar a sua fé, né? Exatamente. Né? Falando sobre a Rússia, né? A Lituânia ela foi um país que foi independente por pouco tempo antes da queda do comunismo, tá? Porque o que acontece? Ela vai ser dominada em 1795. Exatamente. Sim, ela vai ser dominada em 1795, primeiro pelo Império Russo, tá? Não sei se vocês lembram, a Rússia, antes da Primeira Guerra Mundial, ela era um grande império, né? O Império dos Czares e tudo mais. Ela vai ser então dominada pelo Império Russo. Esse Império Russo, ele é o quê? Ortodoxo, tá? E não católico nem protestante. Ele é parte da Igreja Ortodoxa Russa, tá? Tem o Patriarca Russo e tudo mais. Então vai haver ali um problema político entre as religiões católica romana e católica ortodoxa na Rússia, tá? De modo que, se em 1786 vai ser feita a primeira coroação de 30 mil fiéis, em 1886, como a Natália falou, a gente não achou uma fonte clara que dissesse o porquê que está tendo outra coroação. Talvez fosse uma coroação pelo centenário da primeira, mas essa coroação o Império Russo vai tentar impedir que ela ocorra. Vai falhar miseravelmente porque vai dar 40 mil pessoas e ela vai acontecer, tá? Mas vai tentar impedir. Bom, depois disso a gente vai ter uma revolta dos lituanos contra
a imposição do Império Russo em 1904 e 1905, que vai culminar, deixa eu ver aqui a data certinha, mas vai culminar na independência da Lituânia contra o Império Russo em mil e quanto aqui? Cadê? Um pouco antes ali do começo da Primeira Guerra Mundial, a Lituânia vai conseguir se tornar independente. Essa independência ela vai existir por alguns anos, mas em 1940 ela vai ser tomada de novo, ela vai ser invadida e tomada pela União Soviética, tá? Sim. Há uma invasão também na Lituânia por parte nazista. Sim, que vai ocorrer depois dessa de 1940. São duas invasões soviéticas e uma nazista, tá? Vai ter a primeira invasão da União Soviética na Lituânia, até que que vai acontecer ali, e ela vai ser parte do território da União Soviética. A Alemanha nazista e a União Soviética eles vão fazer o pacto de não agressão, tá? E por um tempo vai ser só domínio soviético. Até que a Alemanha vai atacar, vai quebrar o pacto e atacar a União Soviética, vai invadir a Lituânia e estabelecer ali algumas bases, tá? O povo lituânico ele vai ver na entrada do regime nazista, né? Ela vai ver no ataque. É até interessante isso. Quando a Alemanha ataca a Rússia, o povo lituano eles aproveitam para fazer uma rebelião contra a União Soviética e conseguir a sua independência de novo. Eles conseguem expulsar dali a polícia e o Exército Vermelho, mas os nazistas entram e tomam a Lituânia. Ele vai ficar sob o regime nazista por um tempo, até que vai ser tomada de novo pela União Soviética. E aí vai ficar sobre regime soviético até pouco antes da queda da União, tá? A Lituânia vai ser o primeiro país a quebrar o domínio soviético no futuro, tá? No futuro em relação a isso. Se eu não me engano, em 1990, não estou achando aqui as datas, gente, mas se eu não me engano, em 1990, a Lituânia vai organizar o seu poder civil ali para tentar combater o domínio soviético e vai se declarar independente, tá? Antes mesmo da Alemanha Oriental, por exemplo, conseguir se livrar da influência soviética, em 1991 ela vai conseguir a sua independência de fato, né? Vai expulsar a União Soviética do seu território. Bom, isso aqui é importante a gente entender, é um pouquinho de aula de história, por isso que a gente tem um professor de história aqui do nosso lado para auxiliar. E é importante a gente entender esse período histórico, como que estava acontecendo, porque os católicos vão sofrer grande perseguição nessa época, tá? Com esse domínio da União Soviética, a União Soviética ela é contra o culto religioso, né? E ela acredita que o culto religioso que estava acontecendo ali, em outros lugares também que ela dominou, mas falando ali da Lituânia, ela vai dizer que o culto feito às religiões ali, não especificamente a religião católica, né, a toda a religião cristã. Né, o Estado comunista soviético era ateu, tá? Sim, ele era ateu, então todo mundo que fosse crente de alguma fé, tá? Eles eram contra e eles falavam que as doutrinações que aconteciam, então o ensinamento da fé, era contrário ao ensinamento do que eles queriam pregar. E, portanto, as pessoas não deveriam ter liberdade para isso, tá? Então, houve uma perseguição do povo, todo o povo crente, tá? Todo o povo com diversas crenças, mas aqui dando uma ênfase, já que a gente está falando de Nossa Senhora, de um curso católico. E também é o fato de que a Lituânia já era majoritariamente, esmagadoramente católica, então a perseguição vai se dar com muito mais violência aos católicos na Lituânia, sem dúvida. E os católicos não foram perseguidos, tiveram muitos mártires, muitos foram mortos, os sacerdotes foram perseguidos. Alguns sacerdotes foram crucificados por causa disso. Sim. As crianças nas escolas também, ali, Dom Tankevicius, ele depois vai ser nomeado cardeal, ele foi um bispo que se opôs muito a essa violência que a União Soviética estava fazendo em cima do povo, e ele lutou muito contra tudo que estava acontecendo, e ele escreveu crônicas que relatavam, porque primeiro que era difícil fazer os escritos nessa época, porque tudo era proibido, né? Mas ele reuniu alguns sacerdotes ali e eles conseguiram começar a escrever as crônicas, concluíram elas com quase 100%, tá?
e conseguiram enviar para fora do país, porque isso também não era fácil, você não tinha comunicação com o mundo exterior. E aí os países do lado de fora não sabiam também tudo que estava acontecendo dentro da Lituânia. Então a perseguição que eles estavam passando, aí como eu falei das crianças, ele falou que nem as crianças de idade escolar eram perdoadas, todo mundo sofria com tudo que estava acontecendo, muita gente sendo perseguida, sendo morta e tudo mais. Isso era muito triste, tá? Muito triste. Os seminaristas, pobreza extrema, os seminaristas, eles, né, quem estava ali no seminário tinha que obedecer à Rússia, né, à União Soviética, dizendo que eles teriam que concordar com o que a Rússia estivesse dizendo, né, com a União Soviética no caso, com o que a União Soviética estivesse dizendo, para que eles fossem ordenados sacerdotes, tá? Eles não poderiam ser... Exatamente, tá? Se eles jurassem, eles poderiam continuar no seminário, senão eles também ali seriam perseguidos, tá? Então era muito triste a situação dos cristãos ali, sobretudo os católicos, tá? Mas como eu falei, se tivesse gente de outras fés, de outras crenças, também eram perseguidos. Foi um período muito triste que a Lituânia viveu, e esse cardeal Dom Tankevicius, ele vai combater isso e ele vai mandar essas crônicas para fora. Chegou em Moscou, onde tinha algumas pessoas que foram tentar fazer a tradução para enviar para outros países. Isso começou a chegar a outros países, o mundo afora começou a descobrir o que estava acontecendo ali dentro. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, né? E ele falou, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu precisava fazer, né? Então ele foi um grande combatente a isso que essa perseguição na Lituânia. E ele, depois, né, que tudo passou, a Lituânia conseguiu liberdade da União Soviética, ele foi proclamado cardeal pelo Papa. Exatamente. Ok? Dom Tankevicius. Salvo engano, ele foi até mandado para um gulag, se não me engano. Teve uma história dessa. O que é um gulag? Conta pra gente. Gulag é o experimento... O gulag era um campo de trabalho forçado soviéticos, né? Que eles vão dizer que não eram forçados, mas era trabalho escravo, tá? E basicamente foi dos gulags que o Hitler se inspirou, né? Que o Partido Nazista se inspirou para fazer os campos de concentração. Né? E ele foi prisioneiro da KGB também, né? Sim, ele foi mandado para um gulag na Sibéria para ser explorar o trabalho escravo, né? Se vocês quiserem saber mais sobre gulags, pesquisem depois sobre a grande fome da Ucrânia, que vocês vão interessar. Terrível. Ele ficou ali somente 9 meses, então a prisão dele era de 10 anos, ele ficou somente 9 meses, porque então os países começaram a intervir e ele usou argumentos políticos também, de que isso não deveria estar acontecendo, e aí o povo conseguiu a liberdade então da União Soviética. Como o Vitor disse, foi o primeiro país a se libertar da União Soviética. Tá? Exatamente. Bom, então, gente, a gente falou sobre toda essa história da Lituânia, sobre isso tudo aí, e sobre a história também da Nossa Senhora de Siluva, tá? A gente está falando aqui num curso sobre grandes crises da sociedade, né? Quais são as crises que Nossa Senhora Siluva ajudou o povo da Lituânia a enfrentar? São crises principalmente de ordem espiritual. Se a gente parar para perceber, ela aparece para combater o protestantismo, uma crise espiritual na unidade dos cristãos, e depois uma crise espiritual na unidade do próprio homem com a metafísica, né, com a transcendência, que é o governo ateu comunista, tá? Então pode ser que a mensagem dela não seja tão como é que eu posso dizer, impactante, claramente impactante, como era a mensagem de Fátima, que é a mais famosa das aparições aí, né, recentes, mas é importante pra gente também, pra gente perceber como é que uma aparição simples, que foi a aparição de Nossa Senhora de Siluva, também tão simples como é a nossa aqui, né, de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, por exemplo, inspirou um povo a não só reconstruir sua fé católica, mas a manter ela em períodos de extrema adversidade, tá? Todos esses momentos foram extremamente violentos, tá? A Reforma Protestante foi muito violenta, o regime do Império Russo era violento,
O regime soviético era violento e a invasão nazista era violenta. Sim. E mesmo nesses escombros em que a Lituânia moderna se desenvolveu, a presença e a devoção à Nossa Senhora de Siluva permaneceu com o povo lituano, tá? De tal modo que aqueles que conseguiam fugir desses regimes, né, para poder e construíam comunidades lituânias fora da Lituânia, acabavam por criar comunidades de devoção à Nossa Senhora de Siluva. A gente tem exemplos nos Estados Unidos de 2 comunidades que foram erguidas, Sim. uma no Novo México, outra em Nova Jersey, em que a devoção, né, que foram erguidos templos de devoção à Nossa Senhora de Siluva. Sim. Então, como o Vitor falou, é justamente esse o nosso tema, o tema do nosso curso, né? É a presença de Maria nas grandes crises da sociedade, Maria como intercessora do povo lituânico, e o povo lituânico tem também aí uma grande inspiração para a gente, de devoção mariana e de confiança no poder divino por intercessão de Nossa Senhora. Quem quiser dar uma olhada, a Igreja da Lituânia tem um site lindíssimo e eles celebram todo dia 13, tá aqui embaixo na descrição, eles celebram todo dia 13 de cada mês o dia de Nossa Senhora, tá? Então, o Nossa Senhora de Siluva apareceu no dia 8 de setembro, né? Mas todo dia 13, e aí a gente lembra, né? O dia 13 é um dia mariano também pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Né, e todo dia 13 eles celebram o dia de Nossa Senhora com grandes festejos. E eles fazem 13 horas de adoração entre o dia 12 e o dia 13 em homenagem à Nossa Senhora. Eles vão ter também o dia dos doentes, que é não dos doentes, que é toda a última sexta-feira do mês. E ali atrás da igreja de Nossa Senhora vai ser construída também uma capela de luzes, que é uma capela devocional para acendimento de velas, né? E então a gente vê numa aparição simples de Nossa Senhora essa movimentação do povo e da recuperação da fé desse povo e o mantimento da fé em meio a tantas dificuldades. Sim. É um lugar que eu ainda quero visitar. É lindo, lindo. Parece ser lindo. A gente vai deixar um documentário que não fala especificamente sobre essa questão dos católicos, a perseguição, mas conta algumas coisas. Conta a história das 3 cruzes também, que é bem interessante, que foram alguns mártires franciscanos dali da região. Deem uma olhada se interessarem vocês. E por hoje é isso, gente. Por hoje é isso. Tá? Nossa Senhora de Siluva, rogai por nós. E fiquem conosco que a gente ainda tem mais uma aula amanhã sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Até mais. Tchau, tchau.